Bem, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo, digamos assim. Nós estamos aqui no contexto da matéria da unidade curricular Revelação pela Palavra, que é uma matéria, uma unidade curricular da pós-graduação em Teologia Sistemática. Então, nós vamos aqui hoje trabalhar durante 2 encontros esse tema da revelação pela palavra, e depois os outros 2 a gente vai também continuar mais ou menos dentro desse assunto, mas deslocando um pouco mais para o âmbito de um outro recorte da teologia sistemática, que é a cristologia. Bem, só para a gente então dar nome aqui a esses momentos que nós vamos compartilhar juntos, eu gostaria de trabalhar hoje um tema nessa primeira aula que a gente poderia colocar da seguinte maneira: a revelação na dimensão do humano. E eu acho que esse tema é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, limpar o campo, se é que a gente pode usar essa expressão, a fim de que outras questões que a gente vai trabalhar daqui a pouco fiquem também mais claramente estabelecidas. A revelação é uma área muito ampla no contexto da teologia sistemática. Então, aqui a gente vai fazer alguns recortes, mas só para você ter uma ideia, a gente vai se manter dentro desse grande tema que, no contexto da teologia sistemática, a gente chamaria de teologia da revelação. Então, há muitas coisas para a gente falar sobre esse assunto. A gente vai ter que fazer aqui algumas delimitações. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Abdrushim Schaefer Rocha, mais conhecido como Abdo, e minha formação é na área de teologia e filosofia. Meu doutorado, inclusive, foi feito dentro desse tema, o tema da revelação. Então, só para dizer que a gente teria muita coisa para falar sobre o assunto, mas a gente vai delimitar bastante aqui a nossa conversa. E eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é muito maltratado no contexto, sobretudo do protestantismo, que é essa dimensão da revelação que não abre mão da humanidade. A gente sempre pensa a revelação como um processo quase desumano, né, em que Deus, de alguma forma, comunica verdades num ambiente higienizado, e nós, então, temos acesso a esse conjunto de verdades sem que qualquer instância da nossa humanidade tenha papel, enfim, preponderante nesse processo. Então, esse é um conceito muito ultrapassado de revelação, mas que, curiosamente, ainda talvez seja um conceito muito amplamente difundido no contexto das igrejas, sobretudo no contexto das igrejas protestantes. Então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu vou tomar como base para minha conversa aqui, nesse primeiro momento, um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás e que foi publicado numa revista da PUC aí de Belo Horizonte, quer dizer, aí não porque nós estamos falando de alunos que estão em vários lugares, mas como a gente está aqui no contexto de uma instituição que é sediada em Belo Horizonte, então por isso o aí, né? Embora muitos alunos aqui sejam de outros lugares, de outras localidades. Mas a PUC de Minas, né, tem uma revista muito bem ranqueada, digamos assim, chamada Horizonte,
Então, esse artigo foi publicado nessa revista no ano de 2016 e tem como título Nem sola a Escritura, nem sola os Espíritos, a revelação na dimensão do humano. Então, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês estão baseadas nesse artigo, depois eu posso disponibilizar o link, quem tiver interesse de ler o artigo completo, depois vai poder fazê-lo. Ao final, vocês me lembrem e eu vou disponibilizar esse link. Ok? Bem, então vamos começar aqui a nossa conversa, algumas pequenas observações para a gente colocar a questão de um modo que a gente possa, então, problematizá-la, discuti-la, enfim. Bem, para conversar a respeito disso que a gente está querendo aqui pensar com vocês, é importante que a gente faça uma reflexão a respeito da reforma, a reforma protestante. A reforma, a gente não pode deixar de perceber, é, em certo sentido, uma resposta religiosa a um momento de intensa mudança, sobretudo na Europa, desde pelo menos o século XIV. Desde o século XIV há mudanças muito significativas e quando nós falamos de reforma, nós não podemos ver a reforma como um movimento que acontece isoladamente do seu contexto histórico, do seu contexto político, social. A reforma é uma resposta religiosa a um contexto de imensa angústia coletiva que reinava na Europa, já que diferentes pessoas, né, de diferentes níveis econômicos e culturais optaram pela reforma. Então, a reforma não foi algo que se deu apenas no contexto de uma determinada classe. A reforma acaba, de alguma forma, envolvendo tanto pessoas de camadas mais baixas da sociedade quanto de camadas mais altas da sociedade. Então, há uma espécie de sentimento generalizado de culpa que abala e desorienta os espíritos, né, as pessoas, e tanto quanto fomenta também práticas pecaminosas, e que será respondido, portanto, na forma de uma vingança divina instrumentalizada pela igreja. Essa era mais ou menos a visão do povo nessa época, né? Então, nós temos ali uma atmosfera de pessimismo, de inquietude, e aí também nós temos o próprio rigor da justiça humana, que vai se justificando por conta de uma suposta justiça divina. Então, as punições acabam sendo uma maneira, supostamente, de se entregar a Satanás aqueles que não conseguiam fugir dessa culpa. Ou seja, havia uma sensação de culpa generalizada na sociedade e essa sensação de culpa acabava se manifestando de formas muito distintas. Quer dizer, o próprio rigor com que o Estado, a igreja agia sobre as pessoas tinha a ver com essa sensação de culpa que era geral. E, veja, é exatamente nesse contexto que a reforma surge. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé é precedida por esse sentimento de culpa em nível pessoal e, portanto, também pressupõe um sentimento não só de culpa, mas também a preocupação por uma salvação individual. Algo significativamente diferente da compreensão coletiva de salvação, que é uma característica de uma vivência mais comunitária da igreja, que predominaria aí desde o século XIII.
né? Então, veja, nós temos um contexto que justifica em grande medida aquilo que foi a própria reforma. Os tempos, portanto, eram marcados por uma acentuada desconfiança em relação ao clero. Isso também é uma característica desse tempo. Quer dizer, essa sensação de culpabilidade a nível geral acaba também resultando de uma desconfiança geral com relação ao próprio clero, né? Como autoridade infalível, ou seja, autoridade infalível no sentido de não ser sujeita aos homens, e, enfim. Mas havia uma inconstância moral muito grande e que se constitui, por exemplo, num contexto ideal para que a reforma aconteça. Então, veja, nós estamos vivendo um clima de insegurança e dentro desse clima de insegurança surge a reforma. Então, para os reformadores, por exemplo, é de suma importância que se inicie a reflexão com o tema da revelação de Deus em Jesus Cristo. Esse tema ele é muito importante para todos os reformadores, mas é subordinado a essa compreensão que se estabelece o princípio de autoridade da Bíblia. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que, nessa perspectiva do protestantismo nascente, a presença divina ela se faz sentir de modo especial pela palavra. As escrituras acabam, nesse momento, garantindo uma integridade da revelação e se tornam, assim, o último fundamento, o último recurso que estaria supostamente destinado a sobreviver a essa descrença em nível geral. Então, a Bíblia ela cai como uma luva, porque, em certo sentido, ela estaria supostamente garantindo que a vontade de Deus fosse plenamente estabelecida, plenamente comunicada, e isso era significativo em função desse contexto de insegurança, desse contexto de, enfim, de imensa instabilidade que fazia parte do contexto da época. Então, se você não pode confiar no clero, se você não pode confiar na sua própria capacidade de estabelecer uma relação pessoal com Deus, sem que você se sinta culpado, então a Bíblia pareceu ser uma garantia de que nós teríamos acesso a essa vontade de Deus e automaticamente, né? E aí nós estamos falando aí da infalibilidade das Escrituras, que nasce desse sentimento, mas ao lado disso também os outros fundamentos da reforma, que é a graça e a fé. Então, veja bem, a graça, a fé, juntamente com as Escrituras, fornecem, de alguma forma, uma segurança para esse contexto que parece extremamente inseguro, extremamente instável, em função de todos esses elementos que eu acabei de citar aqui para vocês. Veja, com isso eu quero dizer que a reforma, repito mais uma vez, né? A reforma é uma resposta religiosa a um contexto de imensa insegurança, de sentimento de culpa generalizado. Nós temos um historiador, né, que trabalha um pouco esse contexto, que é o Jean Delumeau, e ele faz isso muito bem, né? Se você tiver depois interesse de aprofundar isso, o Delumeau é um dos autores que trabalham bem essa questão do contexto a partir do qual a reforma se estabelece, se instaura. Então, veja, a reforma é um movimento que pode ser colocado como histórico.
Então, a reforma é um movimento histórico. Veja, quando eu falo aqui de movimento histórico, a gente precisa entender bem isso. Veja, quando eu falo que qualquer coisa, seja um conhecimento estabelecido, seja uma percepção, uma intuição, a construção de algum espírito do tempo, a construção de estruturas sociais, sempre que nós atribuímos a tudo isso um caráter de histórico, nós estamos dizendo com isso que aquilo que é histórico é como é por conta das condições históricas, do contexto histórico, por conta das questões que envolvem um determinado tempo. Portanto, isso significa também que se as condições fossem outras, talvez nós não teríamos aquilo sobre o qual nós estamos falando. Então, vamos pensar aqui como um exemplo. Se a gente fala que um determinado conhecimento se estabelece, que esse conhecimento é histórico, nós estamos dizendo que ele existe por conta das condições históricas, por conta de tudo aquilo que fez parte de um determinado contexto e que, portanto, teve a força de suscitar aquele conhecimento. O que significa que, se as condições históricas fossem outras, talvez nós teríamos um outro tipo de conhecimento. Então, se nós atribuímos a uma determinada estrutura, um determinado tipo de conhecimento, o caráter de histórico, nós estamos falando de contingências. O que é uma contingência? Uma contingência é aquilo que não é necessário, é aquilo que poderia existir daquela forma ou poderia existir de outra forma. E o que vai determinar a forma com que aquilo se manifesta são exatamente as condições históricas, são exatamente os fatos históricos. Então, veja bem, embora nós sempre tendamos, né, a olhar para a reforma como um movimento apenas divino, e aqui eu não estou dizendo que não seja, né? Mas quando nós olhamos para a reforma apenas como um movimento divino, sem investigar as suas relações históricas, nós não fazemos justiça a esse movimento chamado reforma. Então, a reforma é uma resposta histórica também. Veja, se eu estou dizendo que a reforma é uma resposta histórica, eu estou dizendo que a reforma poderia não ter acontecido. Ela poderia não ter acontecido. Veja, a reforma é uma tentativa não consciente, é bom que se diga isso também, não consciente por parte de Lutero e dos reformadores, de responder a um certo desvio, pelo menos compreendido por eles na época como desvio. Em linhas gerais, o Lutero está preocupado com a sua igreja. Lutero é um monge católico, e é importante dizer isso. Essa ideia de protestantismo como uma vertente distinta do catolicismo só é possível ser percebida a partir do século XVI. Antes do século XVI, a igreja cristã era uma só. Quer dizer, uma só entre aspas, né? Porque a gente também tem a vertente oriental da igreja, mas aí já é uma outra conversa. Em termos ocidentais, a igreja é uma só. Então, quando a gente fala de igreja católica, por exemplo, na Idade Média, nós não estamos falando da igreja católica de hoje, católica apostólica romana, nós estamos falando da única igreja que existia. Nesse sentido, Lutero é um monge católico e não tem nenhum interesse, num primeiro momento, de criar uma nova igreja. Ele é um monge católico, permanece católico, mas ele está dentro desse contexto do catolicismo, tentando empreender reformas. Veja, a reforma enquanto um movimento religioso distinto não é uma intenção de Lutero, certo? Então, Lutero está ali no contexto da sua própria igreja, tentando pensar como essa igreja poderia voltar para os trilhos, considerando a sua leitura da palavra, a sua leitura, né, das escrituras, né?
Então, veja, se a igreja, à época de Lutero, não tivesse as características que tinha, se não experimentasse os desvios que Lutero entendia que estava experimentando, a reforma não aconteceria. Se esse contexto que eu acabo de citar para vocês não existisse, a reforma não aconteceria. Certo? Então, veja, quando nós olhamos para a reforma protestante e assumimos como parâmetro, como fundamento da reforma, por exemplo, os chamados solas, sola gratia, sola scriptura, sola fide, né, solus Christus e por aí vai, mas sobretudo esses três, sola gratia, sola fide, sola scriptura, nós não podemos deixar de fazer a leitura desses solas à luz da história. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o sola gratia, o sola fide e o sola scriptura, e aqui o que mais nos interessa hoje é o sola scriptura, são o resultado de um movimento histórico que poderia não ter acontecido. Veja, a importância das escrituras não é um produto da reforma. A importância das escrituras já está colocada desde os primórdios do cristianismo, e até muito antes disso, né? Você lê o Antigo Testamento, por exemplo, você percebe a importância que os escritores dão à palavra, à escritura, que naquele momento poderia ser traduzido como a lei, a Torá, e que no Novo Testamento também vai encampando as próprias cartas que vão circulando nas igrejas locais, né, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, enfim. Então, veja, a importância das escrituras não é um produto da reforma protestante. O que é produto da reforma protestante é somente as escrituras. Eu espero que isso fique claro para vocês. Mas, professor, há diferença? Muita diferença. Nós estamos falando de um movimento, né, que é iniciado por Lutero e continuado por outros, Melanchthon, Calvino e tantos outros, que coloca uma ênfase muito grande nesses elementos, para além da ênfase que as próprias escrituras dão. É claro que você pode ler essa ênfase à luz das escrituras, mas as escrituras não falam de somente as escrituras, somente a graça, somente a fé. Esses solas são um produto da reforma. E como é que nós temos que ler? Nós temos que ler à luz das condições históricas. O que eu quero dizer é que esses tempos de acentuada desconfiança em relação ao clero, por exemplo, acabam tornando urgente o estabelecimento de uma autoridade infalível. Por isso, então, o sola escritura. Então, nós estamos falando aqui de um critério que parecia muito interessante, porque supostamente agora nós não precisaríamos passar pela mediação do clero. Nós não precisaríamos contar com a instabilidade humana sobre a qual incidia uma culpa generalizada, como eu falei. Nós poderíamos ir direto à vontade de Deus, que estava plenamente estabelecida nas Escrituras. Então, isso era novo para aquele tempo, para aquelas pessoas, né? Então, a presença divina, a partir da reforma, se torna representada pela palavra. Então, veja, a presença divina, a gente poderia concluir, por uma leitura das Escrituras, que se dá de várias formas. Mas na reforma, a presença divina é caracterizada, sobretudo, pela palavra. A palavra traz Deus ao convívio das pessoas. Então, as Escrituras garantem a integridade da revelação. E, como eu disse, se torna o último recurso, né, um fundamento que estava destinado a sobreviver a essa descrença generalizada.
Mas veja, toda essa ênfase não aconteceria se não fosse, por exemplo, essa instabilidade. A gente teria que fazer a pergunta, será que existiria um sola gratia se não fosse o contraponto, a tentativa de contraponto dos reformadores com relação à doutrina católica das boas obras? Quer dizer, se não se tivesse ali um assento privilegiado às boas obras, de modo a parecer extravagante para Lutero, será que nós teríamos um sola gratia? Muito provavelmente não. Então percebam o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que não haveria uma graça. A graça está colocada lá no Novo Testamento muito claramente. Mas lá não tem um sola gratia. Tanto é que depois do século XVI, nós temos outros autores, outros cristãos e teólogos que vão se contrapor um pouco a essa ênfase. Por exemplo, lá no século XVIII, John Wesley, que é o pai do metodismo, vai se contrapor àquilo que ele considerava um exagero de Lutero com respeito ao sola gratia. E ele é muito claro dizendo o seguinte: qualquer doutrina que se estabeleça apenas em função da graça, ou que coloque o acento apenas na graça e que desconsidere as obras, não é uma doutrina de Cristo. E é nesse contexto que ele vai desenvolver o chamado evangelho social. Então, claramente a posição de Wesley e muitos dos seus seguidores será de uma tentativa de estabelecer um equilíbrio, ou seja, ele não está questionando a graça. Wesley também entende a graça como algo importante, mas ele está dizendo, não é somente a graça. E aí ele vai se basear muito mais em Tiago do que em Paulo, porque Tiago diz exatamente isso. Tiago vai dizer que, com relação à fé, por exemplo, não é só a fé, e as obras também são importantes. Tiago vai, inclusive, definir religião como algo que tem a ver com a prática, com as obras, e muitos teólogos vão perceber uma distinção muito grande na ênfase que Tiago dá às obras no contraponto a Paulo, que dá uma ênfase mais à fé. Então, nós temos aqui também uma distinção de perspectivas. Então, veja, com isso tudo eu quero dizer que a reforma é uma resposta histórica. Então, a gente não deveria, na minha humilde opinião, exagerar nisso que nós chamamos de fundamento da reforma, que hoje, quase que de forma geral, é celebrado como algo que não se tem que pensar, né? Sola gratia, sola fide, sola escritura, né? E eu também não estou dizendo para você deixar de mencionar isso, né? Lá no dia da reforma, lá na tua igreja, enfim. Eu acho que falar da fé, da graça, das escrituras, sempre dentro de novos contextos, é muito importante. Eu acho que as igrejas protestantes, de modo geral, sobretudo o subproduto do protestantismo, que é esse mundo evangelical, acabou se esquecendo das bases do protestantismo, e a gente tem que voltar no tempo e retomar esses assuntos, mas a gente também tem que ficar de olho nos exageros que acabam acontecendo em função de não se levar em conta que a reforma também é uma resposta histórica a uma determinada ênfase dada naquele momento. Ou seja, se as condições históricas da igreja fossem outras no século XVI, muito provavelmente nós não teríamos um sola fide conquanto teríamos a fide. Não teríamos um sola gratia conquanto teríamos a gratia. A graça, né? Não teríamos um sola escritura conquanto teríamos a escritura. Então, veja, nós estamos aqui diante de algo que nós precisamos pensar, e com carinho, né? Por exemplo, você percebe que a reforma, a partir do momento em que coloca essas questões em relevo, sobretudo o sola escritura, também acaba desembocando num biblicismo.
Então, o biblicismo, embora não seja diretamente, necessariamente um fruto da reforma, tem na reforma o seu ápice, né, na medida em que a Bíblia passa a ser um instrumento, por exemplo, de crítica severa às imagens, aquilo que a gente chamaria na história de movimento iconoclasta, que você já deve ter estudado isso em História do Cristianismo, né? Ou seja, depois que Lutero assentou as teses lá à porta do castelo de Wittenberg, muitos dos seus seguidores seguiram caminhos eu diria, mais exagerados, baseados em alguns princípios que eram caros para Lutero. Mas muitos dos seus seguidores foram ainda mais incisivos em algumas questões. E uma delas é exatamente aquela que tem a ver com o iconoclasmo, né? Ou seja, o aniquilamento total das imagens que estavam nos templos, né? E a gente tem aí, por exemplo, uma coisa que é digna de nota, né? Muitos seguidores de Lutero acabam invadindo as igrejas na época e destruindo todo tipo de imagem, todo tipo de arte religiosa, e isso, né, ficou muito acentuado na história. Essa eliminação das imagens acabou destruindo um acervo incrível de arte religiosa e também imprimiu no cristianismo essa dificuldade de o cristianismo lidar com a arte, por exemplo, né? Então, nós temos aí nesse movimento de iconoclasmo graves consequências, porque isso fomentou a destruição de muitas obras de arte na sequência, né? Porque isso foi feito em nome de não se tolerar imagens nas igrejas. E porque isso supostamente afrontaria aí o primeiro mandamento na medida em que significaria colocar sobre os altares as próprias invenções do demônio. Essa era a visão na época, né? Então, há ali um rompimento, né, com uma visão histórica a respeito das imagens, né? Desde Gregório Magno, por exemplo, nós tínhamos na igreja uma percepção de que as imagens também eram os livros dos leigos. É assim que a igreja pensava as imagens, quer dizer, não só a imagem como um objeto de idolatria, como normalmente os protestantes veem, mas para a igreja, até a época de Lutero, as imagens eram os livros dos leigos, ou seja, os leigos que não sabiam ler, escrever e que, portanto, não tinham acesso às escrituras, viam na imagem essas mediações para se entender todo o plano divino. Então, as imagens eram os livros dos leigos nesse sentido. Quer dizer, na ausência de uma capacidade de leitura e de acesso às escrituras, as imagens cumpriam um papel muito importante. Como cumpre hoje para as crianças, por exemplo, crianças que não foram ainda alfabetizadas, às vezes o pai vai lá, compra um livro, né, que tenham figuras, imagens, porque as imagens têm esse poder pedagógico, digamos assim, didático, né, de informar sem palavras. Então, a igreja pensava as imagens nesse sentido também. As imagens seriam o recurso que a igreja tinha para que os leigos tivessem acesso à mensagem do evangelho. Mas nada disso foi levado em conta e houve assim uma quebradeira geral, não só em imagens de escultura, mas pinturas e vitrais. Então, isso tudo foi destruído em nome da palavra, né? Então, a gente chama isso de revolta iconoclasta. Mas veja, os reformadores, quando estabeleceram as escrituras como
o único meio através do qual nós poderíamos conhecer a vontade de Deus, eles não levaram em conta algumas informações que hoje nós temos, por exemplo. Então, esse biblicismo, essa tirania da palavra, ou seja, esse exagero nas escrituras como única mediação da revelação, não levou em conta uma série de questões que hoje estão muito claras para nós, aqui no século XXI. Por exemplo, esse conceito de palavra desconhecia, por exemplo, alguns estudos histórico-filológicos que conseguiram detectar a inflação da palavra, por exemplo, através de jornais, de revistas, de rádio, de televisão. A gente sabe que a palavra também pode ser manipulada. Então, a palavra também pode ser um monopólio tirânico de pregadores. Palavra era o poder, por exemplo, que transportava para os tempos do cristianismo primitivo essa ideia de que a imagem ela é algo de menor valor ou de nenhum valor, né? Então, por conta de uma série de textos bíblicos, a imagem foi colocada de lado, mas a imagem de escultura não se prestou atenção, no entanto, que não são só as imagens de escultura que são imagens para nós. Nós convivemos ainda com as imagens mentais. Se você, por exemplo, se fia numa determinada teologia, numa determinada tradição, isso também é uma imagem. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, um caso que ganhou aí os meios de comunicação na época, se tornou um escândalo, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que chutou uma imagem na frente das câmeras, né? E isso foi televisionado, e acho que era um programa deles na televisão, e ele, então, uma atitude completamente equivocada, ele pega uma santa da Igreja Católica e chuta a santa na frente das câmeras, né? O que foi uma ofensa muito grande à tradição católica, já que essa santa era da tradição católica, né? Eu costumo dizer que aquele pastor que chutou aquela santa, e aqui não estou querendo fazer nenhuma apologia à santa, né? Claro que não. Eu também sou de linhagem protestante, mas eu costumo dizer que aquele pastor que chutou aquela santa, chutou aquela imagem, ele chutou aquela imagem com base em outra imagem. Só que essa outra imagem não é de natureza material, mas ainda assim uma imagem. Então, veja, qualquer posicionamento que nós temos hoje com relação a qualquer assunto, sempre é baseado numa imagem de Deus, numa imagem do cristianismo, numa imagem de sociedade, numa imagem de ser humano. Entende? O fato de uma imagem ser de escultura não torna essa imagem um problema. O problema não são as imagens, porque todos nós trabalhamos a partir de imagens, nós pensamos o mundo através de imagens, nós avaliamos o mundo por meio de imagens, só que essas imagens podem ser de muitos tipos. A ideia, por exemplo, de imaginação nos remete a uma capacidade humana de criar imagens e de trabalhar em função dessas imagens. Então, o problema nas escrituras não são as imagens. O problema é a relação que você tem com a imagem. Entende? Então, nesse sentido, eu diria que é tão problemático para um protestante se agarrar a uma teologia e achar que ela encerra a vontade de Deus, quanto um católico achar que aquela estátua que está diante dele é praticamente Deus em estado, digamos assim, materializado numa escultura. Então,
o problema não são as imagens, o problema é a relação que você tem com as imagens. Deus se revela nas Escrituras, inclusive, por meio de imagens. A idolatria é quando você eleva uma dessas imagens sobre as demais e você acaba concluindo que Deus se encerra naquela imagem. Então, Deus é plurimagético, para usar uma expressão aqui estranha, né? Quer dizer, Deus se revela por meio de muitas imagens. E nós temos que ter essa percepção. Na medida em que você pega uma dessas imagens e absolutiza essa imagem em detrimento das demais, você está diminuindo Deus. Porque se Deus ele é tão rico, tão pleno, que ele acaba se revelando por várias imagens, e mesmo o conjunto de todas essas imagens seria incapaz de traduzi-lo em toda a sua plenitude, pior ainda é quando você pega uma dessas imagens e transforma na imagem. Percebem? Então, o que acontece é o que nós chamaríamos de idolatria. Então, só para vocês entenderem que nós não estamos falando aqui, necessariamente, de uma relação idolátrica que aconteça meramente em função da presença de uma imagem. A relação idolátrica é sempre uma relação de absolutização da imagem. Portanto, tem a ver com a sua relação com a imagem e não com a imagem em si. Certo? Só que os reformadores não tinham essa percepção. Então, parecia muito claro que uma vez que tivéssemos acesso à palavra de Deus, ou seja, aquilo que de fato se constitui a vontade de Deus para nós, não haveria nenhuma interferência e nós então teríamos acesso a essa palavra e poderíamos reproduzi-la na nossa vida e, portanto, estaríamos livres de qualquer mediação humana, estaríamos livres da culpabilidade na medida em que também agregássemos ao sola Escritura, o sola gratia e o sola fide, então nós resolveríamos todos os nossos problemas. Por isso, então, que se transformaram nos fundamentos do protestantismo, né? Mas, por exemplo, só para a gente ficar na questão da palavra, os reformadores também não consideraram todos os problemas inerentes à inevitabilidade da interpretação dessa palavra. Ou seja, tudo bem, temos a palavra na mão. Tudo bem, temos acesso direto a isso que acreditamos ser a vontade de Deus. Mas ainda temos que lidar com algo que é inevitável. Nós precisamos interpretar essa palavra. Então, não estava no horizonte dos reformadores a ideia de que poderíamos olhar para a mesma palavra e ainda assim termos perspectivas diferentes. Bem, você não precisa acreditar em mim. Você só precisa olhar para a coxa de retalhos que é o protestantismo hoje. Quer dizer, se a mediação da palavra fosse algo tão garantido, nós não teríamos tantas igrejas protestantes no mundo. Nesse sentido, os católicos conseguiram ser um pouco mais coerentes do que os protestantes, né? Porque, embora você tenha vertentes distintas dentro do catolicismo, mas eles conseguiram manter todas essas vertentes mais ou menos dentro da tradição católica. O protestantismo não conseguiu fazer isso, né? E o movimento evangelical, que é um subproduto do protestantismo, tornou isso ainda mais complicado, né? Quer dizer, levou isso às últimas consequências. Então, a liberdade na interpretação, que também é um fundamento do protestantismo, inevitavelmente nos levou para muitos lugares. Então, nós só temos hoje um cenário multifacetado porque os protestantes não levaram em conta exatamente o caráter hermenêutico
desse processo de relacionamento com a palavra. Então, tudo bem, temos a palavra foi traduzida na nossa língua, foi o que o Lutero fez, por exemplo, né? Aliás, fez isso de uma forma magistral, ele traduziu a Bíblia para o alemão do seu tempo, numa espécie de linguagem de hoje daquela época. Inclusive, esse era um método do Lutero, prestar atenção em como as pessoas falavam na rua, para que então a Bíblia fosse traduzida nesse modo de lidar com a língua, né? Então, em outras palavras, uma versão na linguagem de hoje da Bíblia daquele tempo, né? Então, havia uma preocupação do Lutero de entregar um produto final o mais próximo possível do original, mas ao mesmo tempo que fizesse sentido para aquele povo que estava ali e que não tinha nenhum acesso à Bíblia. Mas, como eu disse, não estava na equação dos primeiros reformadores essa inevitabilidade do processo hermenêutico na relação que todos nós temos com qualquer elemento do mundo que seja traduzível, qualquer elemento do mundo que seja interpretável, não só a Bíblia, né? Ou seja, nós precisamos olhar para a Bíblia, mas ainda assim, a partir dos nossos próprios lugares, temos percepções distintas de uma mesma escritura. Então, nós vamos pensar essas escrituras e vamos trazê-la para o nosso contexto, e isso inevitavelmente vai produzir coisas diferentes, né? Bem, aqui nesse primeiro momento, eu queria então só estabelecer esse pano de fundo e problematizar a questão, para que então depois, no segundo momento, a gente possa estabelecer algumas saídas para isso que nós chamamos de revelação. Ok? Bem, nosso tempo aqui praticamente esgotou, eu quero então parar por aqui e vamos deixar então a continuidade dessa conversa para a segunda aula e eu fico então à disposição de perguntas e intervenções.